Bom, acabou de acabar Santos 2, América 1, um dos maiores roubos que eu já vi em toda a minha vida no futebol. E, claro, né, muitos vão dizer, nossa, roubo, não se deve falar isso, você tem provas. Gente, pelo amor de Deus, roubo na linguagem do futebol, como quando o Santos perdeu na final de 95 para o Botafogo e a manchete, uma das manchetes mais famosas da história da Gazeta Esportiva era Santos roubado e pequenininho, Botafogo campeão de 95. É nesse sentido, no linguajar da bola, não estou acusando ninguém de nada. Que foi estranho, foi estranho. Que foi esquisito, foi esquisito. Mas o ponto é que foi uma operação, que o América foi operado, e não que não mereça, tá? Pelo primeiro jogo deles lá, o que eles fizeram, a falta de fair play. Não que não mereça, tô cagando um quilo para os torcedores do América, pelo que eles fizeram, para os jogadores do América, pelo que eles falaram depois daquele jogo, aquele episódio patético depois do primeiro jogo do turno, quando vocês se lembram bem, quem não se lembra, o João Paulo sofre uma contusão que o tirou da temporada, abriu-se o gol e o atacante foi lá e empurrou a bola para o gol sem fair play nenhum. Então assim, caguei para os torcedores do América, caguei para os jogadores do América, foi roubado? Foi, bem feito. É isso que eu tenho a dizer. Agora, que foi muito roubado, foi. Isso quer dizer mais... Primeiro que é o seguinte, o santista que fica puto comigo, fala, meu amigo, para você reclamar, chorar depois quando o Santos for operado, você tem que precisar admitir quando você foi beneficiado. Simples assim. Porque se tudo é a favor do teu time e nada é contra, aí, meu amigo, primeiro que eu não sou o cara certo para você assistir. Vai assistir os canais, aí outros canais aí do Santos, caras que vão comprar o barulho. Eu não sou esse tipo de cara, eu vou falar o que eu acho, independentemente de clubismo. Eu não sou clubista em nada. Não sou. Tem gente que tem gente que ganha dinheiro sendo, não é meu estilo. Entendeu? Tá tudo bem. Então, para mim, foi um roubo homérico ali, ainda mais nos tempos de VAR, uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi na minha vida. Mas antes de chegar lá, para chegar naquele lance final, último segundo de jogo, essa jogada, aconteceu muitas coisas que levaram essa jogada a acontecer. E é sobre isso que eu quero falar aqui, porque o cara ele tá salvo, mas ele foi salvo pelo juiz, pela arbitragem. Porque se toma um empate hoje, se acontece o pênalti e o América faz o gol, o cara ele estaria demitido do Santos. O cara ele estaria demitido do Santos. Né? Então vamos lá. Santos 2, América 1. Antes de falar para vocês que eu fiz meu palpite, fiz minha aposta na KTO junto com vocês no vídeo de ontem aqui, que eu falava sobre a informação do Ricardinho Martins, da possível contratação de Antônio Oliveira se o Santos não vencesse hoje. E eu apostei que o Santos ganharia, mas não ganharia por mais, não faria 3 gols. Seria 1 ou 2 gols no máximo. A odd estava 3 e pouco, meti 10, voltou uns 30 ali, 30 e pouquinhos, mandei bem. Lembrando que a gente tem aqui 20% de bônus para você brincar no seu primeiro depósito. Fechou? Então, assim, vamos começar do início. Foi uma partida melhor do Santos? Até o 2-0? Para mim, não. Para mim, foi mais do mesmo. E eu explico. A gente está diante de um trabalho de um treinador que talvez seja o suficiente para subir, e eu espero que seja, porque se o substituto é o Antônio Oliveira, eu espero que o cara ele consiga fazer o que é preciso para o Santos subir, ponto. Já falei sobre isso aqui e todas as minhas argumentações nesse sentido estão no vídeo de ontem. Se você não assistiu, fique muito à vontade. Mas o cara ele é incapaz de perceber o porquê que ele não consegue fazer esse time criar. O porquê que ele não consegue ter... não consegue criar mais do que o necessário quando o Santos atua com a bola. Hoje o América se recusou a pressionar o Santos no campo de defesa. O América resolveu se defender em bloco médio e baixo, o jogo todo. Os zagueiros tiveram a maior tranquilidade do mundo para sair jogando. O bicho pegava quando o Santos passava no meio de campo. E aí o Santos se complicava. E quando a gente vai olhar para os grandes lances do jogo, as grandes chances criadas pelo Santos, você vai perceber que todas as chances criadas pelo Santos, com exceção de um chute de fora da área do Pituca no primeiro tempo, que nem foi uma baita chance assim, foi um chute meio que ali no meio do gol, embora tenha sido forte, uma defesa do goleiro, o Santos não criou nada com a bola rolando. Os 2 gols do Santos são de escanteio. Não que há o problema de você ter 2 gols de escanteio, isso é sinal que a sua bola aérea melhorou. O Santos antigamente era um time que tomava muito gol de escanteio e não fazia. O Santos tem feito gols de bola parada. Gols de falta, o Guilherme fez, o Otero andou fazendo. O Santos melhorou nesse sentido ao longo desse ano com o trabalho do Carille. O ponto é, você não pode só depender disso. E o Santos hoje só depende da bola parada para criar dentro da própria casa. E mesmo quando faz 1-0, que o América tem que se abrir, tem que ir para o jogo e o Santos tem o contra-ataque, o Santos não consegue encaixar contra-ataque nenhum.
Até porque também, depois de estar fazendo 2-0, o Carille me acaba com qualquer possibilidade de contra-ataque no Santos com as substituições que ele faz. Me acaba completamente com todas as possibilidades de contra-ataque. É muito engraçado, ele usa o Wendel, que é um jogador de velocidade, quando o Santos tá 0-0, que é um jogador que, nossa, assim, fez o gol hoje, e ele é um cara associativo, não tem um A para falar do Wendel, um jogador que tem 2 gols em 4 jogos, tem uma assistência, tem números, já empatou com o Furt em 4 jogos, no campeonato da Série B inteiro, que eu acho que o Furt tem 2 gols, não tem um A para falar do Wendel, mas o jogo hoje, para um time que não tinha nenhum tipo de talento, não é nem talento, mas como é que eu posso dizer, cara? Criatividade, essa é a palavra. Para um jogo que o Santos não tinha nenhum tipo de criatividade para jogar, para fazer tabelas, para tentar envolver o adversário, para ter um drible, etc., o Santos viveu de cruzamento. Viveu de cruzamento. Esse jogo é o jogo pro Wendel? Sobrou uma bola lá e acabou fazendo um gol, mas é um jogo para mim muito mais pro Furt do que para ele. Isso significa que eu trocaria o Wendel pelo Furt? Não. Mas veja bem como que a cabeça do Carille funciona. Num jogo de imposição, que você tá jogando a bola toda hora na área, sobrevivendo de cruzamentos, sobrevivendo de jogadas pelas laterais, que você não tem meio de campo, eu vou chegar lá para falar do meio de campo ainda, você tem o Wendel que fica só vendo a bola passar. Só vendo a bola passar. Aí quando você precisa de contra-ataque, precisa de alguém de velocidade, porque você abriu o placar, tá 2-0, você tira o Wendel, coloca o Furt, que é um jogador de área parado, lento pra caramba. Então não dá pra entender as mudanças do Carille nesse sentido. Vocês entendem o meu raciocínio? Não dá pra entender. E uma das coisas pra mim mais fundamentais que mostram como o Santos não tá conseguindo criar é o seu meio de campo. O Santos não joga, como todo mundo fala, num 4-3-3, num 4-2-3-1. Não, o Santos joga num 4-2-4 quando ataca. O Juliano é praticamente um segundo atacante. E não é o segundo atacante como era o segundo atacante, um cara mais ponta de lança que vem de trás. Não, é praticamente um atacante ao lado do Wendel. Ele pega a bola às vezes no meio de campo, ali entre linhas, já toca e já sai correndo para a área. O Santos, o Juliano não hoje, taticamente pelas escolhas do Carille, não é nem pela capacidade dele, falta de capacidade, ele não arma o time, a função dele não é essa. Tanto que, quando sai o Juliano, quem que entra? O William, que é um atacante. O Billy Arce, que é um jogador ponta, o cara ele disse que tinha enxergado ali nessa posição, também não deu certo, nem foi relacionado para o jogo hoje. Vocês entendem o que eu quero dizer? O Carille ele não enxerga essa posição do Juliano como uma posição de um meia para armar o Santos. Hoje o armador do Santos é o Schmidt. O Santos é o jogo inteiro rodando bola com a zaga de um lado e para o outro, rodando para o outro, e o Schmidt tentando achar algum lançamento, tentando inverter um jogo. É só isso. E o Pituca tentando fazer ali a ida e volta todo momento, tentar surpreender entre linhas. Esse é o meio de campo do Santos, um meio de campo de 2 jogadores, de 2 volantes, é muito fácil de marcar, porque o Santos não tem um meia. O Juliano, que deveria vir, buscar a bola, rodar mais o meio de campo, tem várias vezes, às vezes eu queria parar, jogar, dar pausa, para vocês verem o buraco que fica no meio de campo do Santos. É a zaga com a bola no pé, os volantes, aí tem um buraco e um cinturão de gente lá na frente, na linha dos zagueiros. Não tem ninguém para voltar para pegar a bola. O Otero tentou fazer isso hoje, sair da ponta, tentar abrir espaço para o Sherman, mas é o cara que não tem qualidade, não é esse o jogo do Otero para fazer isso, não é esse o cara. Então o Carille, ele não consegue perceber o porquê que o time dele não está criando e ele mantém as mesmas questões. Ele é incapaz de fazer alguma mudança tática nesse sentido. É inacreditável com tantos jogos, gente. O Carille chegou em janeiro e o cara é incapaz de perceber isso. Eu fico assim revoltado com esse tipo de coisa. Mas ainda assim, com todos esses erros, o Santos hoje conseguiu ser efetivo na bola aérea e abriu de novo 2-0. E hoje, se tem um elogio com relação, comparando ao jogo com a Ponte Preta, que o Santos entregou o empate para a Ponte Preta com um jogador a mais, jogando o segundo em tempo inteiro com um jogador a mais, hoje não faltou raça, não faltou garra, os jogadores correram, lutaram pela vitória a todo momento. Mas aí quando entra certos jogadores, começa a ficar difícil. Eu sei que o Sherman pediu para sair, ele mesmo fez o sinal de substituição, que não estava aguentando mais, estava cansado, não sei se sentiu alguma câimbra, algum desconforto muscular, e eu sei também que a única opção para a lateral direita do Santos hoje era o Rainer, mas assim, como é que pode a única opção para a lateral direita do Santos ser o Rainer? Com todo respeito ao Rainer, e a outra, quarta opção é o Rodrigo Ferreira. É inacreditável isso. É absolutamente inacreditável. O Rainer, depois daquele lance que ele protagonizou na final do Campeonato Paulista, perdendo a bola para o Endrick, tentando driblar no campo de defesa, e ali o Santos perde o campeonato.
Ali o Santos perde o campeonato tomando o segundo gol. Ele não deveria mais jogar no Santos. Ele teve proposta para sair, o Santos não abriu mão do Rainer. É inacreditável que esse cara ainda vista a camisa 3, que foi de Léo, que apresentou a camisa do Santos esses dias, que foi de Kleber, que foi de Dalmo. Não dá pro Santos ter um Rainer com a camisa 3 nas costas. São assim a história do Santos Futebol Clube. E não é falta de dinheiro. O Santos tem uma folha salarial 10 vezes maior aí que muitos times da Série B, gente. Não dá pro Rainer jogar. Eu vou chegar no lance. Bom, 2-0, jogo aparentemente controlado, existe um gol, o primeiro gol do América, que é uma falta de sorte. Claro, o Moisés não pode aparecer livre daquele jeito, na frente da área, só com o Gil na frente para poder chutar. Ali falhou Schmidt, ali falhou Pituca, falhou a cobertura, falhou tudo. Mas ainda assim a bola me desvia, não ia ser gol, ele deu um chute fraco, desvia no pé do Gil e morre dentro da rede. E aí, o Santos já novamente vê o fantasma no jogo da Ponte Preta e todo mundo caga na cueca, inclusive o senhor Gil. Inclusive o senhor Gil, que teve várias vezes e chances para sair jogando e bicou a bola para a lateral completamente sozinho. Um jogador de quase 40 anos, que está dizendo que está quase aposentando, não tem a menor tranquilidade de pisar a bola, como ele fez o jogo inteiro, e fazer o time jogar? Ele tem que dar bicão e, na pressão. O que aconteceu? Aconteceu o fatídico escanteio com um dos maiores roubos que eu já vi na minha vida. Que é um lance que quem protagoniza? O senhor Rainer. Ele, o protagonista, lá estava ele. Aquele cara que nunca vai te fazer feliz, mas quando você menos espera, ele vai te arrebentar. Ele vai te arrebentar. Ele só não arrebentou hoje porque o juiz foi condescendente a uma mão que assim não tem discussão, gente. Ele meteu a mão aqui, ó. Ele deu mais do que uma manchete na bola. Ele teve e outra, isso seria mão? Não só dessa regra nova que qualquer coisa é mão. A bola bateu na mão ali, por exemplo. O lance do Gil, que a bola não bate na mão no segundo tempo, bate na barriga. O braço estava aberto. Se bate no braço, era pênalti. Só que ali na regra antiga, não era pênalti, porque ele não teve a intenção. A do Rainer teve até a intenção de bandeja para o juiz. Ele quis dar um soco na bola. É nítido na imagem. Então, assim, não marcar esse pênalti é uma vergonha. De novo, tô bravo. Quero que o presidente do América que mandou o jogo continuar, não quiseram devolver o gol. Quero que os jogadores que falaram um monte de merda na entrevista, tudo se vai por casa do cacete. Tô cagando pra esses caras. O Lisca mesmo, né? Que, fez o que fez na carreira, abandonando o esporte lá pra vir pro Santos. Um cara com uma ética zero. Entendeu? Ética zero. Então, assim, quero que esses caras chorem mesmo. Tô cagando aquilo, mas que foi um roubo, foi. E hoje o Carille, se sai aquele pênalti, provavelmente sairia o gol, o Carille estaria demitido. E com justiça. A culpa foi do Carille sofrer esses 2 gols? Não, eu acho que ali foi mais do acaso. Questões de marcação ali. O Santos se postou bem em termos de marcação durante o jogo. Foram erros absolutamente esporádicos e erros individuais. Uma cobertura do Schmidt no primeiro gol, um desvio do Gil que acontece e acaba deixando o Brasão na saudade. E depois uma mão deliberada de um jogador que é um jogador tenebroso, que é também o que ele tem na mão dele. Hoje ele não improvisou, como improvisou o Rodrigo Ferreira na lateral esquerda outro dia, etc. Não improvisou. Então, assim, seria um duro golpe ao Carille, mas também um duro golpe por conta que seria assim, uma resposta à falta de ideias dele. O Santos hoje ganhou o jogo e fez os gols por conta da sua competência na bola aérea, por conta da sua competência na bola parada, na imposição. Depois sobrou ali para o Sherman, ele fez um bonito gol, etc. Mas a verdade, gente, a verdade é que esse Santos do Carille não cria nada, não tem capacidade de criar nada dentro da Vila Belmiro contra um time que se defende. E o Lisca não fez nenhuma defesa muito absurda ali. Às vezes alternava para a linha de 5, fazia um 5-4-1, às vezes era um 4-5-1. Era isso. Uma coisa assim, zonal, sabe? Não tinha muito segredo. E o time do Santos é incapaz de furar esse tipo de bloqueio. Também porque, e aí não só é culpa do Carille, mas também falta drible. Falta jogadores que quebrem linhas. Falta jogadores que são capazes de, no 1 contra 1, decidir. O Otero não é esse cara, é um jogador, é um ponta, com mais característica de meia, mas ao mesmo tempo
ele é um cara que funciona mais nas bolas paradas. O Guilherme é um cara mais de velocidade, que precisa ser acionado. Se ele tiver na velocidade no 1 contra 1, ele pode até se dar bem, mas se ele estiver paradinho, ele para a bola na tua frente, ele não vai ganhar uma de você, porque a não ser que a jogada dele é jogar pro lado e cruzar. Não vai fazer nada além disso. Não vai te dar um drible, não vai te dar uma meia-lua, não vai te fazer nada, não vai te fazer balançar. Entendeu? E o Wendel, que também assim, é um centroavante, você não espera dele que ele drible. Né? Então o Santos precisa de jogadas e para isso precisa de meio de campo. E aí o seu único 10 vira um atacante lá na frente para tentar fazer gol de cabeça. Quando foram as bolas que o Juliano cabeceou hoje, tá tudo errado taticamente no Santos. Tá tudo errado. E vai continuar tudo errado até o final. Tá? Vai continuar tudo errado. E que continue tudo errado, mas que o Santos suba. E que o presidente Marcelo Teixeira aperte a mão do cara e fala obrigado e até logo. Até nunca mais. Até logo não, até nunca mais. O cara ele não tem condição de treinar o Santos Futebol Clube. Como o Antônio Oliveira, se fosse contratado, também não teria. Não tem condição. Só que hoje são os caras que querem treinar o Santos. É essa a situação que a gente está hoje. Então a vitória, ela foi muito mais importante do ponto de vista de manutenção, não da manutenção do trabalho do Carille, porque trabalho ali a gente vê pouco, mas a manutenção de uma ideia cujo objetivo final era classificar e que é bom que ela não se arrebente, né? E também contra a ideia da troca nesse momento. Ela foi boa por isso, foi boa em termos de classificação, mas assim, em termos de futebol jogado. E, gente, eu estava anotando as minhas coisas lá durante o jogo. Mesmo que o jogo tivesse terminado 2-0, sem nenhum absurdo de arbitragem, o meu discurso seria exatamente o mesmo aqui. O Santos é um time incapaz de criar. Incapaz de criar. Não tem qualidade. E não tem qualidade, às vezes, individual, mas, e isso é muito mérito de quem montou esse time, mas a maioria das vezes eu vejo que é uma questão tática do treinador, que abandona o setor mais primordial do time, que é o meio de campo. Como é que você cria sem meio de campo? É isso, quero saber o que vocês pensam, o que vocês acharam do jogo, comentem aí. E agora o Santos joga na quinta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa. Eu acho que é um jogo... Essa vitória é fundamental para o Santos, porque segunda-feira, na próxima segunda, sem ser essa outra, contra o Novo Horizontino na Vila Belmiro, vai ser um Deus nos acuda. Mas quem sabe ali, contra o Novo Horizontino, você pega um time que ataque o Santos, que não tenha medo do Santos, e aí a gente pode ver como é que o Santos vai se sair contra um time mais corajoso, que é o líder da Série B hoje. Joga a terça, se ganhar, vai continuar líder até segunda que vem. Mesmo que o Santos ganhe do Botafogo. Então vamos ver, de repente pode ser um jogo diferente. Mas esse jogo contra o Botafogo, até pelo próximo adversário, o Novo Horizontino líder, o Santos tem que ganhar para ter um fôlego e então poder respirar numa classificação tranquila para a primeira divisão ano que vem. O que vocês pensam? Vocês demitiriam o Carille mesmo com a derrota? Trariam o Antônio Oliveira, que é o cara que está sendo falado? Enfim, comentem aí, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.